dia, me chamo professor Alan Maia, ministro as aulas de Química com vocês e nessa semana estamos realizando uma revisão do que a gente viu no teste da primeira unidade. Como vocês sabem, a Química do segundo ano é uma Química chamada Físico-Química, onde a gente está estudando um assunto chamado de soluções. Então, para a gente dar continuidade às nossas aulas de Química, vou passar para vocês essa revisão, para em seguida vamos continuar com o assunto de Química relacionado à Físico-Química. Só uma observação para vocês: esse assunto de soluções está na literatura de vocês. Vocês pegaram o livro de vocês vão encontrar esse assunto de soluções. Tudo que eu vou falar aqui no livro também vocês vão encontrar. Soluções. Quando juntamos duas espécies químicas diferentes, não houver reação química entre elas, isto é, não houver formação de novas espécies, teremos o que nós chamamos de quê? Mistura. Então a mistura é você pegar dois componentes e colocar juntos, que ali você vai misturar os componentes. Como você tem aqui, ó, esse exemplo aqui, esse desenho. Você está vendo um copo e você está vendo o quê? Uma cor vermelha, alaranjada, depende de qual cor. Um exemplo que eu posso dizer a vocês aqui é aquele suco de saquinho, chamado de ksuke. Você pega uma poncheira com água e você coloca aquele pó dentro. Quando você coloca aquele pó dentro, você está o quê? Misturando um componente com outro componente. É o que nós chamamos de mistura. Quando na mistura tiver apenas uma única característica em toda a sua extensão, teremos uma mistura chamada de quê? Homogênea. Homo significa igual. Então, quando acontece essa mistura e não tem diferença de componente, a mistura é chamada de homogênea. Olha esse exemplo aqui, você não consegue diferenciar, é uma única substância. Já esse segundo exemplo aqui, você está vendo aqui uma cor amarelada e uma cor esbranquiçada, incolor. Você pegar água mais óleo, o óleo não mistura com a água, você vai ter o quê? Duas fases. Quando você observa essa situação, quando na mistura tiver mais de uma característica em toda a sua extensão, teremos uma mistura do tipo que heterogênea. Então a mistura, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma mistura homogênea e ela pode ser uma mistura heterogênea. Em uma mistura, de duas espécies químicas diferentes, pode ocorrer a disseminação sob forma de pequenas partículas de uma espécie na outra. Neste caso, o sistema recebe o nome de dispersão. A espécie química disseminada na forma de pequenas partículas é o que nós chamamos de quê? Disperso. E a outra espécie é o dispergente. Vamos ver o exemplo dessa situação. Eu tenho aqui água mais açúcar. Gente, eu falei a vocês o seguinte: a dispersão, onde você vai ter o disperso e o dispergente.
água mais açúcar. Quem é o dispergente? É a água. E quem vai ser o disperso? É o açúcar. Por quê? Quando você pega um copo com água, e você coloca o açúcar, você tem exatamente o quê? O açúcar, ele vai ficar o quê? Disperso na água. Ele começa a dissolver na água. E a água vai ficar chamada de quê? Dispergente. Quando na dispersão o disperso possui tamanho médio, a dispersão nessa situação vai receber o nome de quê? Solução. Turma, se liga aqui agora. Eu falei a vocês a respeito de mistura, onde eu disse que a mistura ela pode ser homogênea e a mistura ela pode ser heterogênea. Quando ocorre diferença de componente, eu vou ter o que nós chamamos de dispersão, onde você vai ter o disperso e você vai ter o dispergente. Agora eu cheguei ao ponto principal, que esse ponto principal ele é chamado de quê? Solução. Nas soluções você vai ter o seguinte: numa solução você tem dois componentes também. Você vai ter um componente chamado de solvente e você vai ter um componente chamado de soluto. Mesma coisa do que a gente viu no slide anterior, onde eu tenho dispergente e onde eu tenho o disperso. Nesse caso, o disperso eu vou chamar de soluto. Soluto é o que vai ser dissolvido dentro do dispergente, que esse dispergente eu vou chamar de quê? De água. Presta bem atenção. Recapitulando o exemplo anterior, no caso, o disperso ficou chamado de quê? Açúcar. E o dispergente ficou conhecido como o quê? Água. Então, a água é o que eu chamo de quê? Solvente. E o açúcar é o que eu chamo de quê? Soluto. Então, o soluto ele vai se dissolver onde? Na água. Está aqui o exemplo que eu vou dar a vocês, onde a gente vai ver que o soluto dissolve totalmente, o soluto dissolve totalmente e o soluto só dissolve 380 gramas. Galera, presta bem atenção. Foi visto em sala de aula, onde eu tenho uma solução saturada, onde eu tenho uma solução insaturada e onde eu tenho uma solução supersaturada. Eu tenho 350 gramas de cloreto de sódio, onde eu tenho 1000 gramas de quê? De água. Um detalhe importante: essas 1000 gramas de água ela vai dissolver totalmente 380 gramas de quê? Cloreto de sódio. Muita gente se perde nisso. Muita gente fica confuso. Mas presta atenção aqui, por favor. 350 gramas de cloreto de sódio. A solução, ela se dissolve totalmente a 380. Quando eu digo aqui 350, coloquei 350 gramas
a 1000 gramas de água a uma temperatura de 15 graus Celsius. Esse sal, ele vai se dissolver por completo. Esse primeiro exemplo, o sal dissolve completamente, sem deixar nenhum vestígio. 380 de cloreto de sódio a 1000 gramas de água a 15 graus Celsius. A água, ela para dissolver, ela só dissolve até no máximo 380 gramas. Então esses 380 gramas, ele vai se dissolver completamente nessa solução. Esse terceiro exemplo aqui é um detalhe. Você pega um copo com água e você começa a colocar sal. E você vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo e vai dissolvendo. Vai chegar um certo limite que a água vai dissolver. Aí o que é que vai acontecer? Quando você colocar mais do que 380, colocou 400 gramas, você não vai dissolver o sal por completo. Você vai observar no seu experimento, no fundo do copo, que vai formar um corpo de fundo. Que esse corpo de fundo, ele vai ter quantas gramas de sal? 20 gramas. Esse exemplo é clássico. Muitos alunos perguntam a mim, professor, mas o sal não dissolve na água? Dissolve até o limite máximo dissoluto. Passou do limite máximo dissoluto, ele não dissolve completamente. Ele vai formar o que a gente chama de precipitado, ou corpo de fundo. Coeficiente de solubilidade. Eu disse a vocês o seguinte: coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de um soluto capaz de se dissolver em uma quantidade fixa de quê? Solvente. Galera, interpreta o que o enunciado passa para vocês. Química é exatas, mas química depende do português. Se você não souber interpretar, você vai se perder nas questões de química. Olha para mim aqui de novo. Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de um soluto. Então ele tem um máximo de soluto capaz de quê? Se dissolver uma quantidade fixa de quê? Solvente. Foi o exemplo que eu coloquei. Você teve no exemplo anterior 350 gramas de NaCl. Você teve 380 gramas de NaCl. E o terceiro exemplo, você teve 400 gramas de NaCl. 350 gramas e 380 gramas, o sal dissolveu completamente. Onde é que está a quantidade máxima de soluto? Em 380. Passou de 380, se tivesse 390, formaria um corpo de fundo com 10 gramas. 400 formou um corpo de fundo com 20 gramas. Então, o coeficiente de solubilidade é a máxima de um soluto em uma quantidade fixa de quê? Solvente. Por exemplo, o coeficiente de solubilidade que eu tive no exemplo foi de quanto? 380. 380 foi o máximo onde o sal se dissolvia.
Quando na solução temos uma quantidade de soluto menor do que o coeficiente de solubilidade, eu digo que essa solução ela é o quê? Insaturada. O coeficiente de solubilidade máximo é quanto? 380. Eu estou colocando quanto de sal? 350. Eu estou abaixo do coeficiente de solubilidade. Se eu estou abaixo do coeficiente de solubilidade, o sal se dissolve por completo. Abaixo do coeficiente, eu digo que ela é o quê? Insaturada. Saturada é quando ele chega ao quê? Ao nível máximo. Se eu coloco 380, o coeficiente de solubilidade é quanto? 380. Eu estou no limite. Significa que ele já está onde? Na saturação. Eu digo que a solução ela é saturada. Coeficiente de solubilidade igual à quantidade de soluto. E aqui eu tenho o seguinte: coloquei 400 gramas de NaCl, formou o que a gente chama de quê? Corpo de fundo. Passa, pode passar. Passa. Volta aí, galera. Coeficiente de solubilidade 380 gramas de NaCl a 15 graus Celsius. Coloquei 400. Forma um corpo de fundo de quanto? De 20. 15 graus Celsius. Aqueci. Sofreu um aquecimento. O que é que vai acontecer com esse corpo de fundo? Ele desaparece. Então, o aquecimento, ele vai ser um catalisador para acelerar a reação. Então, gente, se liga nisso aqui, isso aqui é muito importante. Coloquei 400 a 15 graus Celsius. Sem o aquecimento, ele forma o corpo de fundo. Mas eu pego esse recipientezinho que está com o corpo de fundo e aqueço. Quando eu aquecer, passa de 15 para 40 graus Celsius. O que é que vai acontecer? O corpo de fundo, ele desaparece. Passa dentro. E o resfriamento ele vai ser o quê? Lento. Todo soluto continua dissolvido. A solução ela é o quê? Super saturada. Pode que eu não vou explicar mais isso. Gente, presta bem atenção. Solução ela pode ser saturada, insaturada e supersaturada. Isso é muito importante no estudo de solução. Pega o livro de vocês, revisa as nossas aulas que vocês têm anotado, refaçam os exercícios, entendam tudo que eu passei para vocês, porque isso é muito importante. Coeficiente de solubilidade, misturas homogêneas, misturas heterogêneas e solução. Vou ficar por aqui. Na próxima aula, vamos dar continuidade ao nosso estudo de físico-química.